Bom dia, senhores e senhoras, vereadores, vereadoras, público aqui presente, pessoas que estão nos ouvindo nas suas residências, através das redes sociais. Eu inicio aqui a minha fala, mandando aqui um abraço para uma amiga minha, a Vileuza, né, e seu esposo, Zé Leonardo, e toda a sua família. Forte abraço, minha querida. Saudade de vocês. Vou aproveitar aqui a oportunidade, ver se no final de semana vou até a residência de vocês para a gente papear pessoalmente. Também inicio aqui minha fala solicitando aqui a manutenção de algumas ruas de Limoeiro com relação a questão não só do asfalto, mas também da pavimentação. A rua Sabino Roberto, eu considero uma das ruas mais movimentadas de Limoeiro do Norte. Porém, existe determinados trabalhos do SAAI que quebram, o asfalto para fazer alguma manutenção nos canos das ruas, e porém, quando terminam, eles fecham, colocam a pedra, mas não repõem mais o asfalto. Aí, logicamente, com os dias, vai cedendo. A rua Sabino Roberto, se os comerciantes, se as pessoas que transitam pelas ruas, se os pais de alunos que vão deixar, se as instituições públicas não se incomodam, mas eu, como cidadão que circulo por essas vias, todos os dias me incomodo. Inclusive, recentemente, fui desviado do buraco, quase causa um acidente, porque uma pessoa foi atravessar, foi passar por mim pela mão que não é a correta, e aí nós temos, atrás do Banco do Nordeste, um buraco que já faz meses e que o município não repõe com asfalto. Ou então repõe, nem que seja com terra mesmo, com aquele material da Cabormil. Passado mais alguns metros, ainda na rua Sabino Roberto, depois de Raimundinho do Misto, próximo ao posto de combustível, tem uma construção lá que eu acredito que foi feita uma ligação de água, aí tem um buraco gigantesco, que não é feita a manutenção, quebram o asfalto, mas não colocam o material para fechar o buraco. Aí passado mais um pouco, próximo ali o patronato, outro buraco. Passado mais alguns metros, em frente à praça, que é popularmente conhecida como Praça de Cristóvão, outro buraco, um gigantesco, que pega da ponta da rua a outra. É uma espécie de quebra-mola às avessas. Quebra-mola é alto relevo, Lá é uma depressão. Mas não é uma depressão que foi feito um estudo. É uma depressão porque o município fez uma ligação de água, acredito, uma correção, mas que não foi feita a manutenção necessária. E aí, a rua paralela, Inácio Mendes, do mesmo jeito. Próximo aqui, em frente, a garagem dos transportes, tem um buraco gigantesco. E você vai passando na rua, outros buracos que são feitos pelo SAAI, mas não são consertados. E aí, se a população, se vocês que estão me ouvindo, aqui na tribuna da Câmara, em casa, ou que vão ouvir depois, não se incomodam, eu, Márcio José Lopes de Lima, me incomodo. Porque eu circulo por essas vias todo dia. Eu vou deixar a minha filha lá no Arsênio, aí para evitar os sinais de trânsito, vou para Francisco Remígio e pego um beco à direita, que eu saio em frente, pego uma rua que eu saio em frente, praticamente ao muro da escola do Campo Florestal. Lá não é um buraco não, é uma cratera. E são buracos que vão ficando e que a população não está nem aí, ninguém se incomoda, acha aquilo normal, normaliza
os buracos, mas eu me incomodo. E como cidadão, pagador dos impostos, não vou falar aqui como vereador não, eu estou utilizando aqui a tribuna para alertar a gestão para que possa ser corrigido. Eu não, na minha cabeça, não entra ou não consigo entender como é que se faz um conserto, faz ligações de água, quebra um asfalto e não tem um planejamento para poder reconstruir essas vias. E vai ficando os buracos, e vai ficando os buracos, e vai ficando os buracos. Aí eu até fico feliz quando postam um vídeo consertando ruas. Mas é tanto buraco que vai ficar infinito. Vai ser como as estrelas, não tem como contar, não vai ter equipe para poder fazer a manutenção. Porque quando chegar naquele buraco que eu falei, lá aquele primeiro já arrebentou de novo. E aí, na minha humilde opinião, como morador de Limoeiro do Norte, nasci e me criei aqui, até meus parentes são sepultados aqui, não entra na minha cabeça esse marasmo, essa aceitação, essa subserviência de não querer reclamar ou de não querer cobrar. Pronto, eu troco o verbo aqui reclamar por cobrar. Desconsidero o verbo reclamar e considero o verbo cobrar. Não me incomodo porque eu sou um cidadão limoeirense, assim como todos que estão aqui, pagador de impostos, e tenho o direito de andar numa via que pelo menos tem uma manutenção, se não de semanal, mas pelo menos a cada ano. Pelo menos a cada ano. A cada um ano, as ruas de Limoeiro eram para serem mantidas, eram para serem varridas. Porque se qualquer um aqui que está me ouvindo, pegar esse trecho aqui, está aqui atrás da faculdade, e for ali até o final da rua Inácio Mendes, onde chega a praça, vocês vão ver talvez a rua mais suja de Limoeiro. E aí, houve a festa do município e fizeram uma força-tarefa com a rua Francisco Remígio, que ficou muito bonita. Parabenizo aqui a Secretaria de Obra por ter tido a preocupação de ajeitar a rua, varrer. Só que a rua, os moradores da rua Inácio Mendes, merecem o mesmo tratamento que os moradores da rua Francisco Remígio. Os moradores da rua Sabino Roberto, da rua José Ferreira Sombra e de tantas outras ruas merecem o mesmo respeito que os moradores da rua Francisco Remígio receberam. Quando varreram, limparam a rua, ficou muito bonito. Então, utilizo aqui a tribuna da Câmara para fazer essa solicitação para que haja um plano de manutenção das ruas de Limoeiro do Norte, principalmente naquelas com asfalto. Porque se porventura acontecer, daqui a algum tempo, Limoeiro ganhar asfalto, não vai mais passar em rua que é paralelepípedo, não, vai passar onde tem asfalto. Porque é tanto buraco que consertar já não teria talvez a mesma desenvoltura com relação a um asfalto bom. Então fica aqui essa minha cobrança para que a rua Sabino Roberto, nesses pontos, atrás do Banco do Nordeste, quase em frente ao posto, perto do Raimundinho do Misto, ao lado da pracinha de São Cristóvão, possa ser corrigido. Porque é inadmissível uma cidade com 62 mil habitantes, uma cidade que tem uma frase que acompanha ela como a princesinha do vale, possa estar passando por tantos problemas, com ruas esburacadas e as pavimentações, aliás, os asfaltos das ruas, estarem estragados. E como disse anteriormente, disse a minha fala, como cidadão, eu ando por essas vias porque eu moro aqui.
Eu trabalho aqui em Limoeiro. Minhas filhas estudam aqui. Minha mãe trabalha no centro. Então, tudo da minha vida é Limoeiro. Então, eu tenho que procurar, pelo menos através da minha fala, trazer melhorias para a minha cidade. Se eu não sou ouvido como vereador, pois que eu seja ouvido como cidadão. Porque os impostos que eu pago são os mesmos que muitos que vocês estão pagando. Eu tenho o mesmo direito de ter acesso a uma via bacana. Tenho os mesmos direitos que todos vocês têm. Mas se alguém não se indignar, eu não estou nem aí. Mas eu me indigno. Eu não estou aqui, terminar a sessão aqui, eu vou para Morada Nova, vou para Tabuleiro. Não, eu vou para casa e vou aqui pela Rua Inácio Mendes. Ou então vou pela Rua Sabino Roberto. E todo dia. Outro assunto que eu gostaria aqui de falar é chamar a atenção da população da zona rural. Olha, existem muitos programas sociais que, se as famílias tiverem as documentações em dias, principalmente o antigo DAP, que hoje é CAF, que é o Cadastro Nacional de Agricultura Familiar, vocês podem pleitear muitos programas sociais. E estive andando nas comunidades recentemente, porque estou fazendo uma avaliação de alguns programas que podem ser implantados aqui em Limoeiro, mas esse documento, que é o CAF, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, é algo que as famílias podem participar ou pleitear desses programas sociais. Então, você, população da zona rural que está me escutando, vai na Emates, procura a Emates para poder regularizar essa documentação que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Eu fiquei muito feliz hoje, porque recebi uma resposta de um requerimento que eu tinha solicitado ao superintendente do Sutran, o senhor Josamar da Silva Castro. E quero aqui agradecer ao superintendente de trânsito, o senhor Josamar, pela atenção em responder este requerimento, porque considero que a nossa solicitação vai contribuir muito com o fluxo de carro, moto, ônibus, ali próximo à escola do Padre Joaquim de Menezes. Então, fica aqui esse reconhecimento em público ao superintendente de trânsito, o senhor Josamar da Silva Castro, por ter respondido esse requerimento e, se Deus quiser, fazer o estudo para poder providenciar, consequentemente, no futuro próximo, evitar acidentes, porque é um fluxo muito intenso ali na saída dos alunos da escola Padre Joaquim de Menezes. Ainda no mesmo mote, peço também à gestão municipal para que possa responder aos projetos de indicação, principalmente os da educação, que a gente já fez, e que, até o presente momento, já há mais de 4 meses, não são respondidos. Nós temos alguns projetos da educação que é voltados aí para o home care, as horas de trabalho dos professores, que sejam feitos em casa ou na escola, mas não tem a obrigatoriedade. Haja vista não ter nenhuma lei, nem na LDB, nem na Constituição, que obriga o professor a fazer em determinado local. Então, peço aqui encarecidamente, em nome de todos os professores da rede pública municipal de Limoeiro do Norte, para que a senhora prefeita Dilmar Amaral veja com carinho esse projeto de indicação voltado para a educação, como também o outro projeto que solicita o Vale Alimentação para os servidores públicos. Nós temos um Fundeb histórico no município de Limoeiro do Norte, que teremos aproximadamente 90 milhões de Fundeb aqui para a educação de Limoeiro, fora os outros programas que Limoeiro são